Olá, gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à terceira e última chance, História de Carreira Ambiental. Porque a primeira chance é nas universidades, a segunda é através de escolhas aleatórias, deixando a vida te levar, e a terceira é aqui com a gente, acompanhando histórias de realização. Aqui nós vamos discutir toda terça-feira sobre história de atuação profissional, áreas de atuação que você pode seguir e ter a realização e sucesso de carreira, seja no empreendedorismo, no serviço público, empresas privadas, ONGs, algumas em que eu tive a oportunidade de estar e outras situações também com convidados. Eu sou o William Barbosa, engenheiro florestal, com mestrado e doutorando na área de ciências florestais. Tenho 12 anos de experiência na área e estou começando a atuar hoje como treinador de desenvolvimento de carreira ambiental. Se vocês quiserem mais informações, os nossos serviços, programas, ler nossos artigos, acessem o nosso site www.unbtreinamentos.com.br. O tema de hoje vai ser sobre a minha história, um pouco do que eu passei até chegar aqui, e minhas principais dúvidas e escolhas até o momento atual. Se vocês tiveram dúvidas com relação à escolha da graduação, eu tive muitas dúvidas antes do vestibular. Fiz vestibular por experiência, para administração, para psicologia, mas quando chegou a vez de tentar realmente a sério, eu não sabia exatamente o que fazer. E aí foi o momento de buscar a primeira ajuda, que é que eu fiz. Conversei com vários amigos, amigos de turma, enfim, sobre as escolhas que cada um faria, mas as dúvidas continuavam. Então, resolvi fazer um teste vocacional na época. Também comprei o Guia do Estudante, acho que ainda existe hoje, mas de forma online, mas antigamente era um livro de cerca de 300 páginas, que tinha informações com relação a todas as graduações existentes no Brasil, cursos técnicos, profissionalizantes, carreira militar, tinha informações diversas. E aí, esse guia me esclareceu muita coisa, e o teste vocacional que eu fiz na época deu para a área de engenharia, mais relacionado a questões ambientais, entre elas a engenharia florestal, e essa acabou sendo a minha escolha. Fiz vestibular, isso foi decidido na semana de inscrição do vestibular, passei, e aí foi momento de comemoração, né? Você começa a se achar um máximo, porque passou numa universidade pública, e as comemorações, enfim, são gigantescas, né? Até o momento em que você realmente começa a graduação. E agora? O que é que eu devo fazer? Para onde vou? Quando eu cheguei na universidade, tinha um quadro com informações de várias graduações diferentes, e eu saía anotando tudo que via pela frente. Era a grade curricular, com a necessidade de se anotar a grade curricular no primeiro dia de aula, no caderno, achando que era as aulas que teria durante a semana. Enfim, comecei a conhecer a universidade, os setores, lugares, bares, restaurantes, tentar aproveitar o máximo da instituição, das oportunidades que tinham. E no momento de apresentação dos colegas de turma, todos tinham algum motivo especial por ter feito engenharia florestal ou conheciam já algum profissional que atuasse na área. Eu não conhecia ninguém. E aí, os medos foram voltando. E agora, o que é que eu vou fazer num curso em que eu não conheço nenhum profissional, caso precise de uma indicação para um trabalho futuramente? O que é que eu ia fazer? E depois disso, começaram os momentos com relação a cursar as disciplinas e as decepções, com muita matemática, muita física, muita química e quase nada do que seria a área de atuação. Aí, a partir desse momento, eu saí para buscar uma nova ajuda, conhecendo outros estudantes que estavam em períodos mais adiantados, buscando oportunidades de estágio, pedindo dicas de professores, de disciplinas que eu deveria cursar que pudessem me ajudar mais. E aí veio uma segunda decepção. As vagas de estágio que surgiam na área, naquele momento, eram para alunos em estágio mais adiantado do curso.
E aí, como é que a gente conseguia alguma experiência na área, logo no começo, que ajudasse, inclusive, a você continuar no curso de uma forma mais estimulada, se não tinha oportunidade de conhecer sobre essa área. Tentei uma seleção, mas, infelizmente, era só a partir do 6º período. Só que aí, 3 meses depois de iniciado o curso, iniciou uma greve na universidade e esse aluno que tinha sido selecionado acabou desistindo. Como eu andava direto pelo departamento, pela área os prédios em que a gente pagava disciplinas mais técnicas, acabou que os professores foram me conhecendo, foram me vendo, lembrando, e aí eu reencontrei o professor que tinha falado sobre essa vaga de estágio, e foi quando ele me contou que o aluno tinha desistido e perguntou se eu teria interesse em fazer novamente, em tentar entrar, né? E aí comecei, enquanto todos foram para casa aproveitar o momento de greve, eu comecei esse primeiro estágio. Nesse estágio, era num laboratório de sementes em um viveiro florestal, e aí a gente tinha a oportunidade de trabalhar com alunos de mestrado, as pesquisas que eles tinham em andamento, e aí ia participando de tudo, comecei a participar de cursos, de congressos, já buscando alguma publicação, consegui publicar um trabalho com um aluno de mestrado ainda estando no primeiro período, e aí aproveitei ao máximo possível esse período de greve. Aprendi bastante, e os professores foram me conhecendo ainda mais. Alguns amigos que faziam parte de grupos de pesquisa também, enfim, e acabaram me convidando para fazer parte de uma seleção para um grupo de pesquisa, o grupo PET, Programa de Educação Tutorial, que era um grupo ligado ao Ministério da Educação, e esse grupo selecionava 12 alunos de graduação para serem acompanhados por um professor com doutorado na área, e aí iam desenvolvendo atividades, inclusive, que ajudavam a melhorar a graduação dos demais estudantes. Então, aprendi muito nesse grupo, continuei, no caso, nesse grupo PET e no estágio voluntário, e a gente trabalhava muito com relação a desenvolvimento da equipe, apresentação de seminários, elaboração de projetos, de documentos oficiais, captação de recursos para projetos, organização de eventos, fora ainda o fato de conhecer pessoas e outros profissionais ligados à área. E aí a gente fazia com que a graduação dos demais alunos também fosse melhorada a partir dos treinamentos que a gente organizava, gratuitos, semanalmente. Além de outros projetos como o banco de currículos, busca de vaga de estágio para os alunos e encaminhamento deles. E aí passei 1 ano e meio concomitantemente no estágio e nesse grupo de pesquisa. Só que aí eu comecei a perceber que estava, na verdade, indo por um caminho mais burocrático e também acadêmico, e precisava de experiências profissionais mais voltadas ao mercado de trabalho para poder atuar futuramente como consultor, como empreendedor, enfim. E aí foi o momento de buscar uma terceira ajuda. Eu fui atrás de alguns professores e conversei sobre essa necessidade que eu tinha de conhecer outras áreas, e aí eu consegui participar voluntariamente de algumas atividades. Uma professora que trabalhava muito com consultoria, acabei me agarrando a ela, onde ela ia, eu ia atrás. Então, participei de consultorias, estudos de impacto ambiental, de perícias judiciais, de atividades com ONGs, enfim, preparação de relatórios específicos para ONGs, até estágio virtual, na época eu cheguei a fazer também. E aí aprendi muito com relação às atividades que eu poderia desenvolver extra-universidade, né, uma ligação maior com empresas da região, principalmente as empresas de consultoria. E me abria mais o leque com relação a possibilidades de atuação profissional, né? Saía daquele âmbito estritamente acadêmico em que eu teria, a princípio, que seguir uma linha de pesquisa específica e fosse adentrando a especialização, mestrado, doutorado, afunilando mais o conhecimento. Que eu queria fazer parte também de uma pós-graduação, mas eu não queria entrar sem ter uma experiência do ambiente de trabalho. E aí, nesse momento em que eu já estava adquirindo mais experiências, ficava um pouco mais fácil
de saber que ramo seguir. E aí eu tinha 3 ideias a princípio. Relacionado ao empreendedorismo, a possibilidade de abrir uma empresa na área, com um amigo de turma. De uma grande empresa, já que eu gostava muito de participar de treinamentos, então era uma possibilidade de você ter um emprego, mas ao mesmo tempo estar sendo treinado dentro desse emprego, com um concurso público. No último semestre, eu ainda tive um problema com relação ao estágio obrigatório, e isso acabou gerando a minha única reprovação na universidade. Na época, as empresas em que a gente iria fazer o estágio obrigatório tinham que ter convênio com a universidade, e aí eu ia fazer numa ONG, a ONG não firmou o convênio com a universidade no tempo devido, o projeto que seria realizado, na verdade, foi modificado. Eu ia, a princípio, trabalhar com fauna, depois passou a ser com vegetação, mas meu orientador ia ser um fotógrafo. Então, na época, a coordenadora indicou que já tinha passado o período de trancar a disciplina, mas seria mais viável eu realmente desistir e tentar algo novo no semestre seguinte. No semestre seguinte, teve uma seleção para uma vaga de estágio em outro estado, um projeto de uma grande empresa hidrelétrica, que era com viveiro florestal, recuperação de áreas degradadas em área de caatinga, que eu ainda não conhecia. Fui selecionado, passei um mês morando em Alagoas e trabalhando em 3 estados diferentes, na Bahia, Pernambuco, Alagoas, na verdade 4, né, em Sergipe também. Isso. E meu orientador direto tinha sido justamente o professor do que eu fiz o primeiro estágio na graduação, e um outro também que foi professor de uma disciplina, na verdade acompanhou uma disciplina como professor na graduação. Ele trabalhava lá, além dessa área em que eu estava diretamente ligado, em um instituto de pesquisa que fazia o desenvolvimento da região, enfim, trabalhava e fomentava, na verdade, a atividade de desenvolvimento da região. E aí isso englobava atividades de piscicultura, apicultura, caprinocultura, tecnologias alternativas, artesanato, arqueologia, turismo. E aí eu acabei fazendo tanta coisa nesse estágio obrigatório que ampliou ainda mais meu leque de possibilidades, posteriormente como profissional, e ficou até difícil de fazer o relatório final, porque eu não conseguia fazer o link entre uma atividade e outra. Acabou sendo feito meio que por poesia, enfim, uma coisa bem viajada. Mas que foi legal, foi aprovado e me trouxe muita experiência. Entre as dúvidas que eu tinha com relação à área de atuação, a questão do concurso público, eu fiz vários concursos, inclusive fora do estado, no Paraná, em Brasília, e em vários cheguei a me classificar, só que aí a grande maioria era de cadastro de reserva. Então, eles não chamavam nem a pessoa que tinha passado na primeira vaga. E isso desestimulava bastante, me fazia começar a desacreditar no concurso público. E aí eu passei a me dedicar mais a buscar oportunidades como trainee. Cheguei a fazer alguns testes para algumas empresas, mas a resposta demorava. Até que um belo dia, uma noite, na verdade, eu indo para a balada, recebo ligação de um amigo dando os parabéns. Parabéns por quê? Não tinha nem conseguido tirar 10 no trabalho de final de curso, no relatório de estágio obrigatório. E aí foi quando ele me falou que eu tinha passado num concurso público para analista ambiental da minha área de formação. E aí eu voltei a acreditar no concurso público, até porque eu não conhecia ninguém, não conhecia nenhum político, alguém que pudesse fazer algum tipo de indicação, enfim. Foi realmente algo sério. Entrei nessa vaga e acabou demorando um tempinho, na verdade, para me chamarem, porque era ano de eleição e tem aquele período inicial, o período eleitoral, que não podem ser convocados vagas de concurso. E eu tive que adiantar a colação de grau, porque eu não tinha finalizado ainda a graduação até esse momento. Pouco tempo depois de sair o resultado desse concurso, me ligam de uma empresa que eu tinha participado da seleção para trainee, perguntando se eu ainda tinha interesse na vaga. E aí foi o não mais triste que eu dei na minha vida, que era algo que eu esperava muito, eu tinha bastante vontade,
mas que, ao mesmo tempo, como eu tinha passado no concurso, era para convocação imediata, não tinha por que tentar dar continuidade a essa vaga, né? Comecei, então, a trabalhar em pouco tempo no Jardim Botânico do Recife. O lugar, na época, não tinha muita estrutura, não tinha um planejamento de atividades, mas desenvolvia atividades de educação ambiental bastante interessantes e instigantes. E aí, com o tempo, a gente foi convencendo a gestão dessa secretaria da necessidade de mudar as atividades da área, do espaço, começar a planejar melhor as atividades, investir em ampliação do corpo técnico, investir em obras de infraestrutura no espaço. E a gente passou a ter uma equipe muito boa, bastante estruturada, de profissionais de áreas bem diversificadas. Agronomia, biologia, engenharia florestal, farmácia, geografia, pedagogia, assistência social, veterinária. E aí, com isso, facilitava diversas situações, principalmente com relação à busca de recursos por outras instituições. Nesse meio tempo, eu também acabei ficando sabendo que, por um professor de uma especialização que eu fiz, que quem tinha sido convocado, quem tinha entrado para essas vagas de trainee da empresa que eu tinha sido selecionado, diante da crise que teve em 2008, acabou que todos foram demitidos em pouco tempo. Então, na verdade, apesar de eu ter feito uma escolha inicialmente que teria um salário bem menor, mas foi algo que eu tive continuidade, tive a oportunidade de continuar e fazer um trabalho interessante, um trabalho legal. Com tudo isso que fizemos com relação à equipe do Jardim Botânico, a gente conseguiu estruturar o espaço, conseguimos captar mais de 4 milhões de reais em projetos, equipamos o espaço, aumentamos a visitação a partir de planejamento de atividades bem diversificadas, atividades de períodos com datas comemorativas da ambiental, e aí a gente aumentou a visitação, que era anteriormente de 2.000 pessoas por ano, para mais de 100 mil visitantes. Recebemos diversos prêmios, homenagens, e hoje a gente acaba sendo referência principal de jardins botânicos em atividades de conservação ambiental, em pesquisa, no Norte e Nordeste. É o principal jardim botânico, a principal instituição desse tipo, no Norte e Nordeste, e está entre as 5 maiores referências de jardins botânicos no país. Então é isso, gente. Isso aqui foi um pouquinho da minha história, que continua em construção, obviamente, e muitos que estão assistindo ou vão assistir depois fazem parte disso, né, depois desse início de atividades com relação a desenvolvimento de carreira. E aí a ideia é a gente trazer toda semana experiências diferentes em áreas diversas da área ambiental, para mostrar para vocês possibilidades de atuação o mais diversificadas possível. Então, algumas vezes eu vou tentar trazer um pouco das minhas experiências, e em outras vezes, tentar trazer alguns amigos para a gente conversar aqui, para contar um pouco das suas atividades, das suas atribuições, certo? Então, é isso. Foi um pouquinho da história que eu queria contar, e aguardo que vocês enviem perguntas, questionamentos com relação às dúvidas que vocês têm de desenvolvimento de carreira na área ambiental, beleza? Tchau, tchau.